Olá, sejam todos bem-vindos a mais um aulão do Loucos. Hoje a missão é minha de tentar explicar aí para você o que é o LAN-to-LAN ou o transporte, né, famoso LAN-to-LAN, e como que a gente usa ele na vida real aí no nosso dia a dia. Eu queria destacar aqui para você que se você já é um profissional da área, já é um expert em roteamentos, em camada OSI, talvez essa aula não vai fazer sentido para você. Mas se você é uma pessoa que está iniciando ou uma pessoa que quer entender um pouquinho melhor esses conceitos de camada OSI, talvez isso daí vai te ajudar, porque nesse vídeo o nosso objetivo não é ser muito técnico, é ser mais didático, fazer comparações com o dia a dia, para que você entenda isso melhor. Vamos lá? Então vamos falar do nosso produto aí, o transporte, o famoso LAN-to-LAN. Vamos fazer uma analogia como uma estrada, tá? Imagine uma estrada que liga o ponto A ao ponto B. Nosso exemplo aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. A via física, tá? O asfalto, aquilo que a gente vê lá, seria a nossa fibra ótica, o rádio, é um meio físico por onde passam os carros. O LAN-to-LAN é exatamente isso aí, é o tráfego em cima de uma via física. Tá? Então, o carro que sair de São Paulo, ele chega no Rio de Janeiro, e o que sair do Rio de Janeiro chega em São Paulo. O meio físico que está transportando, que está sendo possível que se trafegue de um lado para o outro, é o asfalto, né, a estrada. Isso não muda nunca. E o que a gente pode levar de São Paulo para o Rio de Janeiro? Qualquer coisa. Eu posso ir com um carro cheio de pessoas, eu posso ir com um caminhão carregado de um produto, eu posso transportar o que eu quiser. Então, a estrada, ela não filtra o que se transporta. O que colocar num carro ou num caminhão, numa caminhonete, qualquer que seja, até numa moto, no Rio de Janeiro, em São Paulo, vai sair no Rio, ou que colocar no Rio vai sair em São Paulo. Tá? Então, vamos imaginar o LAN-to-LAN como algo assim. E o que seriam VLANs? No nosso exemplo inicial, nós falamos só de uma estrada. Tá? Imagine que aí no seu provedor, né, você precisa de um transporte e quer separar tráfegos de redes. Então você quer separar, por exemplo, o tráfego do seu cliente, você quer que seja uma coisa, o tráfego corporativo outro e o de gerenciamento de equipamento outro. Vamos usar esses três exemplos. Mas você quer que ele saia do ponto A e vá para o ponto B. Só que você não quer que esses protocolos, esse tráfego de rede, essa informação de rede se misture. Então, no nosso exemplo de estrada, como que ficaria? Nós pintaríamos faixa no chão e criaríamos três pistas. Uma pista onde só trafega, por exemplo, os dados de clientes, carros, por exemplo. Na faixa do meio só trafegariam os dados de gerenciamento, motos ou qualquer outra coisa. E na faixa da direita só trafegariam corporativos, caminhões, por exemplo, entendeu? Então, quando você pinta uma estrada com as faixas, você consegue fazer com que vários tipos de carros andem lá dentro e eles não colidam um com o outro, andem uma distância grande sem se misturar. Então o mesmo acontece aí com o seu tráfego. E esse é o recurso que você usa, a VLAN, dentro de uma rede. A fibra é a mesma, como no nosso exemplo, a estrada, que liga um ponto A com o ponto B. Mas dentro dessa fibra tem faixas virtuais, né, que o VLAN é justamente isso, Virtual Local Area Network, que separa o tráfego de clientes, por exemplo, o tráfego corporativo e o tráfego de gerenciamento. Vamos falar de exemplos práticos aí do Layer 2 para o seu provedor. Onde aparece o L2 aí no seu provedor? O L2 no seu provedor vai aparecer em toda a sua rede, tá? Desde o assinante até o seu roteador de borda. E ele passa por diferentes situações. Então, do seu assinante até o seu roteador de borda, tem a camada de L2, que é a camada de transporte. Dentro da camada de transporte, você pode pôr internet, você pode pôr vários protocolos aí. O mais usado, que mais a gente usa, é a internet. O que mais que você pode fazer de L2 dentro da sua rede? Você pode, como eu falei no início, separar tráfegos, né? Então, você pode ter dentro do seu provedor uma rede de assinantes, por exemplo, que circula a internet e outros protocolos de roteamento. Você também pode ter dentro do seu provedor uma rede, por exemplo, de gerência. Tá? Você poderia ter VLAN de gerência. Onde é mais comum vocês verem o L2 aparecendo aí, o pessoal que está conectado ao IX. O pessoal que está conectado ao IX fala muito de VLAN. Quando você se conecta ao IX,
você vai ter um meio físico, que é do seu roteador, do seu switch, até o equipamento do IX, e depois disso, dentro desse meio físico, a gente vai criar as pistas que nós demos no nosso exemplo, que são separar tráfegos, ok? Então, você pode, por exemplo, ter uma VLAN para IX, você pode ter VLAN para receber um determinado conteúdo, para receber o link dedicado da ZAP ou de outro fornecedor, e assim você não mistura os tráfegos. Você imagina a bagunça que seria se você tivesse, por exemplo, dentro do IX, mais de um fornecedor de link IP e não tivesse esse conceito de VLAN. Todos os tráfegos iam se misturar e você não ia saber exatamente o quanto consome de cada conteúdo. Então essa é uma aplicação aí para o seu dia a dia bem útil para a VLAN. Com a VLAN você sabe quanto o seu link com a ZAP consome, quanto o seu link com outro fornecedor de IP consome e assim por diante. Ou então quanto você consome de cada conteúdo que você tenha feito um PNI, que você tenha feito interconexão ou troca de tráfego. Vamos tentar aqui colocar de forma simples como que um switch funciona, como ele sabe para onde tem que enviar o tráfego, né? Porque imagina lá, o switch tem várias portas, 24, 36, 100 portas, tem até muito mais. Então todo switch tem um negócio que chama tabela MAC. Quando ele recebe um frame, ele fala, ok, já sei de onde veio essa tabela MAC, de qual porta veio essa tabela MAC. Isso fica registrado. E aí ele passa a se comunicar através desse registro. E quando ele não sabe? Quando ele não sabe, ele faz o que a gente chama de broadcast. Broadcast é como se ele gritasse alto para todas as portas. Aí, para onde eu envio isso daqui? As portas respondem, ele aprende e passa a se comunicar com aquela porta. Então vamos falar de agregação de links, o famoso LACP. O que é LACP? Ele é nada mais do que agregação de portas. Então, quando você precisa, dentro do meio lógico, fazer a agregação de portas, somar o throughput das portas, você faz o LACP. Então, imagina que você tenha duas portas de 10 GB. Quando você junta, ela vira uma de 20. Ou então 4 de 10, vira uma de 40. Então, o LACP ele é muito usado para fazer a agregação de portas e aumentar o throughput da rede dentro do mesmo meio lógico. Os problemas mais comuns no L2, quais são eles? Tá? Um dos que mais causa impacto é o looping. Tá? Looping acontece quando você causa um tráfego circular na rede, inundando sua rede aí com broadcast. Cara, quando isso acontece, é um caos, porque sua rede para, você fica com aquela sensação que o link está lento e é uma loucura. Então evitem aí o looping de rede. Outro problema comum é a VLAN mal configurada. Por quê? Porque o tráfego vai para onde ele não deveria ir. Lembra daquele exemplo da estrada com as faixas pintadas? Imagina você mudar a rota da sua estrada pintando a faixa para um lugar errado. O carro vai seguir aquela faixa e em vez de ele ir do ponto A ao ponto B, ele vai do ponto A ao ponto C dentro da sua rede. E MAC flapping, o que é o MAC flapping? O MAC flapping é quando o mesmo MAC de interface aparece em portas diferentes. Por padrão, cada interface tem um MAC único e ele não deveria ter dois MACs em portas diferentes. E a MTU? O sinal mais clássico aí que a MTU está errada é perda de pacote. Então, quando você está perdendo muito pacote na sua rede, uma das coisas que você tem que dar uma olhada lá é se o seu MTU está configurado direitinho. O Layer 2 é uma camada muito segura e muito boa, mas para usar em pequenas redes. Por quê? Porque você tem que ter uma grande organização, você tem que ser muito organizado para usar o Layer 2 e evitar esses erros aí que nós mencionamos atrás e ter um padrão, e seguir um padrão, tá? Então, para redes pequenas, o Layer 2 é muito útil. Quando sua rede começa a ficar maior, aí é assunto para uma outra conversa. Quando o Layer 2 deixa de ser efetivo? No nosso exemplo inicial, nós usamos uma estrada ligando o ponto A ao ponto B. Vamos comparar isso com uma rede pequena, com poucas interligações, com poucos caminhos. Imagina agora que em vez de uma estrada única ligando o ponto A com o ponto B, você tem múltiplas estradas, várias derivações, e nessa estrada tem vários desvios, pontes, tudo mais. Aí o negócio começa a ficar mais complicado. O Layer 2 talvez não seja a melhor solução. Por quê? Porque é uma rede complexa e aqueles problemas que nós dissemos numa rede desse tipo, eles passam a ser muito fácil de acontecer. Entendeu? Então, aí nós vamos precisar entrar com
outros protocolos, outras camadas, camadas de roteamento, outros equipamentos, para mostrar o melhor caminho que o seu protocolo, o seu pacote tem que seguir nessa nossa estrada. Então, não vai ser só pintar a estrada, dividir ela em VLANs, é que vai resolver o seu problema. Quando você tem múltiplos caminhos, você precisa de outros protocolos, precisa de outros elementos de rede para tomar as melhores decisões de onde o caminho tem que ir, do ponto A ao ponto B. Então, para resumir, para falar do Layer 2, onde a gente usa aí no nosso dia a dia, no nosso provedor. O Layer 2 ele é usado dentro da sua rede para dividir tráfego, quer seja de cliente, de gerenciamento, tipos de clientes, dividir tráfego de uma forma geral. E para fora da sua rede, com as operadoras, com os provedores de conteúdo também. Mesmo sentido, dividir tráfego. Então, você pode ter, lembre-se, VLAN com fornecedores de banda IP, com conteúdo, com troca de tráfego. Então ele serve para basicamente você dividir tráfego, ok? E para você que ficou até aqui e tem alguma outra sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários, pede aí um novo vídeo, o que vocês querem saber. Eu sou da parte comercial, mas posso me arriscar aí, tentar te ajudar e traduzir do Techniquez para uma linguagem mais simples para a gente avançando. E para você, provedor, que já está fazendo uso da VLAN no iX, vou deixar aqui um convite para conhecer o nosso produto de IP. Tá? Nós também somos participantes do iX. Dentro do iX, nós fazemos a venda do banda IP, link dedicado, o nome que você queira, ok? Pode se conectar com a gente através de uma VLAN bilateral, que é o nome dado para VLAN dentro do iX. Entre em contato aí com o nosso comercial, vamos estabelecer uma VLAN bilateral e seja aí um cliente da ASAP com um produto de trânsito IP ou link dedicado. Muito obrigado para você que ficou até aqui, nos vemos no próximo vídeo.